É um prazer enorme receber aqui o Augusto Ordini, nosso maestro, maestro Prazer estar Ordini. aqui. É, essa entrevista, ela está sendo concedida para um trabalho de conclusão de curso da Faculdade Santa Marcelina. O título desse trabalho é A Sonoridade Coral na Interpretação de Música Popular Brasileira, a experiência de três maestros. O Augusto, ele é um deles, né, logicamente, depois ele vai falar um pouco mais sobre ele. E quem está orientando esse trabalho é o professor Dr. Ângelo José Fernandes, e após quem organiza hoje é a Renata Gelamo, mas teve desde a sua gênese e a coordenação há poucos dias da querida Joana Maris. Então, só para a gente introduzir um pouco o porquê dessa entrevista, Augusto, boa noite, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua generosidade de falar um pouco sobre o seu trabalho coral. E a primeira pergunta não podia ser outra, a não ser sobre você mesmo, falar um pouco da sua formação e um pouquinho da sua experiência com corais. Bom, eu me formei em licenciatura em música na Unirio, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Fiz o meu mestrado lá também em música e educação. Fui estudar música formalmente na universidade um pouco tardiamente. Na verdade, eu já tinha uma outra graduação quando eu me formei em música. Eu me formei em direito inicialmente. Não achei que fosse me formar músico, porque entendia que o músico poderia atuar sem aquela formação específica de universidade. Mas eu comecei, na verdade, a minha musicalização em coral. Então comecei com 15 anos cantando no coral da Escola de Música Vila Lobos, que é uma escola de música estadual que existe aqui no Rio de Janeiro. Eu fiz o curso que era o equivalente ao curso técnico que há naquela instituição, só que eu fiz como curso livre. Então eu fiz as matérias por fora, na verdade, numa maneira que havia na escola de funcionamento da época. E aí, quando fiz 18 anos, isso com 15 anos, né? Quando eu fiz 18 anos, eu parei tudo de estudar música, fui estudar no direito, me formar e tudo mais. E depois voltei, já um pouco mais velho, trabalhava com corais, como cantor, como monitor, e então decidi é, investir nessa formação mais específica, né, mais formalizada em música. Essa foi minha trajetória, né? E minha trajetória é muito sempre ligada ao universo coral. Só para a gente situar, você é natural de onde? Está onde agora? Onde é a sua Ah, atuação? tá. Eu sou natural do Rio de Janeiro mesmo e estou no Rio de Janeiro desde que nasci. Carioca da Gema. Carioca da Gema. E quando que você fez a sua licenciatura? De que ano até que ano? Foi na. Foi na Unirio, eu estudei lá de 98. Na verdade, eu tranquei no meio. Então, eu fui me formar em 2006. Eu demorei um pouquinho mais do que seria o tempo, porque tive um período de trancamento no meio. E o mestrado eu fiz de 2006 a. Não, é isso, me formei em 2006 e depois o meu mestrado foi de 2008 até 2010. E agora está terminando pós-graduação em Isso, aí pedagogia tô vocal. fazendo essa pós-graduação em pedagogia vocal nas faculdades Santa Marcelina. Eu, na verdade, ia investir na época num doutorado, né, direto, mas o processo do mestrado, a ideia seria seguir a mesma orientação teórica que eu fiz no mestrado. Só que eu não me apaixonei tanto. No final do trabalho, eu achei que valia a pena dar um tempo, deixar a poeira do mestrado assentar e pensar melhor antes de embarcar no doutorado. E agora até a especialização é uma volta à academia, né? Para de repente pensar um doutorado, alguma coisa assim. Impressionante como as nossas duas histórias se cruzam, porque é exatamente a mesma coisa aconteceu comigo.
de não me apaixonar pelo mestrado e agora talvez pensar num doutorado, enfim. A pós veio para curar algumas coisas. O, o Augusto, me diz um pouquinho sobre o seu tema de mestrado? Meu mestrado foi as representações sociais dos professores de música em Duque de Caxias. É, representações sociais são um referencial teórico da psicologia social. E aí eu fazia uma análise retórica do discurso dos professores para chegar em qual era a representação social que meio que definiria o trabalho de professor de música naquele universo, que é um universo muito conhecido para muitos professores, que é o universo de rede municipal regular de uma cidade periférica, que no final das contas cheguei, né, no trabalho na imagem do professor herói, né? Essa era a imagem que se colocava nos discursos dos professores, aquele que tenta tapar o sol com a peneira, que dá murro em ponta de faca, né? Que é uma questão, talvez não só do professor de música, né, que está muito ligada à nossa educação básica no Brasil, sempre carente de investimentos e tudo, né? Mas enfim, estou falando aqui rapidinho, uma coisa mais teorizada, Claro, obviamente. claro. Não, é um resumo mesmo. E sua experiência com trabalhando agora com coros? Vamos entrar agora nesse universo coral. O que você já fez, o que você tem feito, e aí a gente vai chegar no nosso objeto principal, que é um dos coros, né, que interpreta música popular brasileira. Eu comecei cantando no coral do Villa-Lobos, com a maestrina Ana Maria Gonzalez, e ela foi responsável pela minha musicalização e por eu aprender a lidar com partituras, assim, né, que eu aprendi na escola lá também, no Villa-Lobos, mas a prática foi fundamental para esse aprendizado. Então eu tinha essa relação muito forte de ligar o aprendizado de leitura e escrita musical com a experiência coral. E eu comecei enfim, fui bem sucedido na atividade com essa maestrina, e ela me levava para alguns coros de empresa que ela tinha, e eu atuava como monitor dela. Então, para mim, sem eu saber naquela época, isso funcionou como uma espécie de estágio, porque eu já sabendo ler, me guiar pelas notas e cantando afinado, ela me levava para ajudar nos coros amadores dela. Aí eu interrompi e depois voltei no Coral do São Vicente a capela, porque eu conheci, numa das faculdades que eu estudei também economia durante um breve período, um ano e meio, e eu conheci um rapaz que cantava no coral do São Vicente a Capela, que é uma escola, do São Vicente, né, que é uma escola aqui do Rio de Janeiro. Na época não era o São Vicente a Capela ainda. A regente Patrícia Costa estava montando um coral para participar de um concurso a capela. E eu não estudei na escola, mas eu entrei como um enxerto, né? Uma pessoa que sabia ler música e que ajudaria no processo. Por causa da Patrícia e cantando no coral, ela me indicou para entrar no Equali. O Equali ia ter uma viagem internacional e precisava de enxerto. Então entrei no Equali com o maestro André Protásio, que é um grande arranjador também aqui do Rio de Janeiro. E no Equali também havia o Flávio Mendes, que é um outro importante arranjador aqui do Rio. Fizemos a viagem e depois eu continuei no grupo. E é uma experiência que foi muito boa para mim, porque eu gravei com eles o CD dedicado à obra do Gilberto Gil, depois um CD dedicado à obra do Milton Nascimento, e sempre em contato com os arranjos ali dos colegas. E nesse período já comecei a atuar, enquanto cantava no Equali, como monitor de coros, e aí eu pude trazer de volta aquela experiência que eu tive adolescente, só que dessa vez sendo remunerado. Então comecei a trabalhar com o maestro Paulo Malaguti aqui no Rio, Pauleira, com o Edu Morelenbaum também, alguns maestros, comecei a circular nesse meio, enfim, como cantor, né, com Sérgio Sansão também, e muitos arranjadores. É, e aí, para o segundo CD do Equali, o André me convidou a escrever dois arranjos. E aí, então, escrevi dois arranjos para entrarem, passando pelo crivo dele, né? Foram arranjos que foram
corrigidos por ele, mostrava meus arranjos para o Pauleira também. Então, além de, e aí nessa época já estudando na Unirio, comecei a ter essa experiência de aprender arranjos na faculdade e, ao mesmo tempo, ter a oportunidade de colocá-los para serem cantados em coros onde eu participava, né? E ter maestros que pegavam esses arranjos e comentavam e sugeriam coisas. E nessa época também comecei a montar grupos menores, eu próprio. Então, enquanto cantava no Equali, montei um grupo em que eu regia e fazia os arranjos. Tive algumas experiências dessa e tive a oportunidade de cantar em alguns grupos do Rio de Janeiro que se formaram a partir ali de 2000, 2001. Cantei no BR6, cantei no Bibossa, é, cantei no Equali, grupos que, Estação Carioca, alguns grupos que foram gestados nesse período, né? E essas experiências todas me azeitaram, assim, né? Me deixaram com uma prática que eu considero que foi muito proveitosa, muito produtiva, né? Muitas pessoas que escrevem bem, que são pessoas bacanas, legais, e que me ajudaram nesse começo, né? E depois aí eu comecei a escrever, e assim que eu meio que fiz a minha trajetória, né? E começando a trabalhar com grupos pequenos, formações de grupo vocal desde esse período, assim. E depois comecei, então, a reger grupos maiores, porque aí começa, né, nesse trabalho você passa a reger coros, né? Você cai nesse trabalho, as pessoas veem seu trabalho e tudo mais, então sempre muito inserido, né, nesse meio, aqui no Rio de Janeiro. Perfeito. Você tem um. Agora a gente vai passar pro nosso coro, que, né, que a gente vai aprofundar um pouco mais. Diz para mim qual é o nome dele, e um pouquinho sobre o grupo, como é que surgiu, como é que é o trabalho. Esse grupo que está em atividade agora se chama Ordináriozão, embora a gente chame carinhosamente de Ordzão, porque o nome é grande demais. Ele foi um grupo que surgiu pré-pandêmico, né? Em 2020, nós no início do ano fizemos uma seleção, tínhamos na verdade um outro grupo, eu e Maíra, que canta comigo também, né? Minha esposa, que canta comigo no Ordinários, e decidimos que a gente ia montar esse grupo, eu ia dirigir, ela ia fazer a preparação vocal, eu ia escrever os arranjos. E esse grupo teve 3 encontros e ficou pandêmico. É, e incrivelmente se manteve ao longo de 2 anos de pandemia sem poder ensaiar. E agora, esse ano, a gente finalmente podendo voltar às atividades, né, tentando voltar um pouquinho à normalidade, o grupo começou os encontros presenciais. Então, ele tem 3 anos de existência agora. Outros grupos que a gente tinha não resistiram e foram ficando pelo caminho, né, por conta do processo online ser um processo complicado, efetivamente. E agora esse grupo virou o nosso grupo principal, né? E existe então há mais ou menos 3 anos, sendo que 2 deles são pandêmicos, e eu faço a regência e os arranjos e divido com a Maíra a parte da direção vocal, assim, né? Preparação vocal é ela que faz. Preparação vocal é ela que faz. Só para contextualizar, nossa mãe, até o nome é difícil. Ordináriozão. Ordináriozão surgiu do grupo vocal Ordinários. A ideia é cantar arranjos de canções que eu arranjei para o Ordinários a 6 vozes numa formação de grupo vocal e que essas canções estejam arranjadas também por mim numa adaptação para coro. Então é um grupo que canta o repertório do Ordinários. E, e qual é a formação vocal desse coro? Bom, nós temos nesse momento cerca de entre 35 e 40 pessoas. Temos muito mais mulheres do que homens, então assim, dessas 35 pessoas que estão agora ativas, provavelmente 30 são mulheres e 5 são homens. Então, na verdade, o que acaba acontecendo é que eu escrevo principalmente para 3 vozes e, eventualmente, eu escrevo a 4 vozes, sendo 3 vozes femininas e uma voz masculina.
Embora eu tenha a possibilidade de dividir os rapazes por conta de termos rapazes graves e rapazes agudos, mas como a gente não faz número, eu prefiro deixá-los todos numa região um pouco abaritonada para a gente garantir a textura, né, funcional assim, do grupo. Qual é a faixa etária? Nós temos pessoas, acho que a pessoa mais velha deve estar por volta dos 65 e as pessoas mais jovens estão ali por volta dos 35, 40. Então é um grupo de vozes maduras. E quem é tá ligado a alguma instituição ou é um grupo independente? É um grupo independente, a gente tem um local de ensaio que é uma escola aqui no Rio, né? A Éden, que é uma escola que abriga vários outros coros também, mas a gente paga pelo aluguel da sala. Então nós não somos um coral da Éden, nós somos um coral que ensaia na Éden. E aí, como é que o pessoal paga para vocês? Vocês fazem um trabalho voluntário? Como é que funciona? Existe uma contribuição mensal que as pessoas dão, e essa contribuição ajuda a remunerar a gente e ajuda a pagar o aluguel da escola, coisas que surjam assim, né? Qual é a periodicidade de ensaios e de apresentações? A gente ensaia todas as segundas-feiras, de 8 às 9h30. Então, um ensaiozinho só. Embora a gente chegue sempre 15 minutinhos antes e saia 15 minutinhos depois para fazer arrumações e já começa a dar uma aquecida, conversar sobre repertório também e tudo mais. E apresentações, a gente agora começou a retornar, por conta do período pandêmico, estava meio devagar isso, mas eu diria que é uma a cada 2 meses, nesse momento. Qual que é o público-alvo dessas apresentações? Normalmente tem sido encontros vocais, encontros de coros. Então são os próprios outros coros e convidados das pessoas. E eu acho que já ficou claro, mas vou perguntar da mesma forma, é um grupo amador, né? É um grupo amador. E eles sabem ler partitura? Algumas pessoas do grupo sabem ler, mas eu e Maíra preparamos áudios de estudo para o grupo poder treinar fora do ensaio, né? Então tem tudo, tem gravação prontinha e as pessoas usam isso para poder chegar no ensaio estudadas, né? Existe uma cultura de estudar. Muita gente estuda as músicas, então é legal porque no ensaio a gente consegue avançar um pouco. Não é um coro iniciante, inclusive porque existe um processo de seleção. Quando a pessoa chega com alguma questão vocal ou com alguma dificuldade, ou não tem a prática do coro e não é uma coisa tão fácil, a gente percebe isso, a gente sugere que a pessoa faça um período de aula de canto antes de entrar no coral para poder se acostumar com a situação. Essa seria a próxima pergunta, você já respondeu, que então tem uma seleção para entrar e, enfim, vamos adiante. E quais são os seus critérios de escolha de repertório para esse grupo? O repertório fica vinculado ao repertório do Ordinários. Então a gente só canta as músicas que o Ordinário já cantou. Dentro do repertório do Ordinários, a gente já fez o repertório de Carmen Miranda, o repertório que a Carmen Miranda cantava, o repertório de choro, um repertório de mulheres compositoras, um repertório de clássicos da música brasileira, que é o nosso. Tudo são discos do Ordinários, né? Então, o CD das mulheres é o Paralelas, o Notável é o repertório da Carmen Miranda, né? Que era a nossa pequena Notável, o Rio de Choro, o repertório dedicado ao choro. Aí depois a gente tem o Bossa 20, que é dedicado aos clássicos da nossa música popular, muitas bossas ali e tal. Depois a gente tem um álbum chamado Blanc, que é dedicado ao Aldir Blanc, que nós perdemos para a Covid, né, durante esse período aí de pandemia. E esse ano nós estamos gravando o Pinzindim, que é o projeto dedicado à obra do Pixinguinha. Então já estamos avançados, na verdade, estamos partindo aí para os últimos arranjos, para a gravação dos últimos arranjos, né? Que é o projeto que será lançado
no ano que vem. Então, o repertório do grupo sai desse universo. A gente conversa com as pessoas, né, e coloca assim uma música de cada projeto, coisas que são mais interessantes, vota com os integrantes do grupo. E você faz todos os arranjos para o grupo e uma provocação, né? Toda canção popular pode virar uma música coral. Eu acredito que sim. Eu acho que tudo depende da maneira como você expõe, né? Eu me lembro que, pensando, por exemplo, os choros, muitos deles instrumentais e pensados originalmente para instrumentos que têm uma tessitura muito maior do que a voz, né? Então, alguns choros que são pensados para flauta, por exemplo, transversal, que você vai ter arpejos de 2 oitavas, então coisas que são muito desafiadoras para cantores, que dirá cantores profissionais e que dirá os cantores amadores, né? Mas eu acho que dependendo da maneira como você lida com o material, sempre existe uma possibilidade. Você, obviamente, vai ter que fazer concessões, né? Vai ter que, de repente, vou ter que deixar tudo na mesma oitava, vai ter que fazer adaptações, vou ter que dividir a melodia aqui entre os naipes ou coisas desse tipo, né? Mas eu acho que sempre existe a possibilidade de você tentar alguma coisa para possibilitar ali que aquilo aconteça, sabe? Acho que um arranjador, ter um arranjador, né, no grupo, ajuda você a fazer isso porque você conhece as possibilidades do grupo para além da, da mera questão da divisão das vozes e vamos escrever aqui para um tenor, para um soprano e etc, né? Então, só para voltar um pouquinho, então você faz todos os arranjos do grupo, que na verdade é uma adaptação dos arranjos que você já tinha feito para os ordinários. E aí, como Isso. tem essa peculiaridade, eu a próxima pergunta é: quais são os critérios de escolha dos arranjos e arranjadores? Arranjadores já está respondido que você não pega arranjo de outras pessoas, você faz, mas eu vou embutir aqui então uma pergunta, talvez um tanto provocativa. Você acha que todos os arranjos que você fez para o Ordinários é adequado ou rola fazer com o grupo grande, com o Ordínio. Nossa, mas não consigo falar esse Ordinários nome. não. Eu acho que alguns arranjos, eles são mais óbvios, no sentido de que você vai levar para trabalhar com um grupo grande e eles vão funcionar. Então, por exemplo, eu tenho alguns arranjos de trio que eu escrevi, inclusive tem isso na história do grupo. Eu escrevi arranjos para trios amadores que depois eu levei para ordinários para cantar. Eu não acho que necessariamente você precise, para um grupo profissional, escrever difícil. Eu acho que, pelo contrário, essa é uma lição que eu trago muito, aliás, do Paulo Malaguti, aqui do Rio de Janeiro, que dizia sempre que o arranjo bom, ele não é o arranjo difícil. Muitas vezes, ao contrário, ele é o arranjo que você consegue traduzir aquela informação musical de uma maneira fácil, que seja fácil de cantar, que seja musical, né? Então, assim, tem alguns arranjos de trio que eu usei para grupo amador, que aí eu levei para o ordinários e que eu levei para o coro e que não mexi. Eles estão lá do jeito que eles foram e foram cantados em todas essas formações, com adaptações na hora do aprendizado e com adaptações na hora que você vai buscar a sonoridade que você quer, que não vai ser igual, vai ser diferente. O grupo amador vocal vai ter uma sonoridade, o ordinário vai ter outra sonoridade e o coral vai ter uma sonoridade diferente, né? Todas elas inseridas dentro do universo da música popular. Agora, há arranjos que são muito difíceis. Assim, são muito difíceis, inclusive para os cantores do ordinários, que são cantores que têm uma proficiência técnica boa. Normalmente são pessoas que leem música, são cantores, e que o desafio, na verdade,
de cantar, né? Os arranjos, ele é um pouquinho mais, né? A barra lá do grau está um pouquinho acima. E mesmo em alguns arranjos, então, por exemplo, Baião de Quatro Toques, que é um arranjo que eu fiz da música do Luiz Tati e do José Miguel Wisnik, é um arranjo difícil. A gente demorou para ler esse arranjo com ordinários e tocar. Aí eu peguei e fiz uma adaptação para o coro. Na adaptação para o coro, eu considero que a música está bastante facilitada. A dificuldade que existe é a dificuldade que é inerente à música, que é a melodia. A melodia da música já é difícil. Toda a informação restante no arranjo para o coro, ela é uma informação que foi simplificada. Então, tem um momento que você vai segurar a pedra, vai carregar a pedra, e tem um momento que você vai descansar e vai deixar outro naipe carregando ali aquela dificuldade, né? Então, a ideia basicamente é essa, né? Mas eu acho que é isso. Mesmo você tendo uma melodia que seja muito difícil, é possível você fazer. Claro que aí tudo também vai entrar em consideração o resultado que você espera, né? E para quanto tempo. Então, o arranjo de Baião de Quatro Toques demorou com o coral um tempo X, que o arranjo que eu fiz de bandoleiro para o coral, que por acaso é mais fácil, o arranjo de bandoleiro foi lido em dois ensaios. O arranjo de Baião de Quatro Toques foi lido em 5 ensaios. A gente foi ler um arranjo de Estrada do Sol, que no meio, né, no meu arranjo, tem uma citação de Take Five, que só para cantar a melodia de Take Five, só para fazer esses semitonzinhos que estão ali metidos no meio com o coro inteiro, o naipe inteiro cantando aquilo, isso é uma dificuldade enorme. Então, assim, esse é o tipo de coisa que não precisava nem ter arranjo, podia ser só isso, a melodia. E vai demorar. Então, esse arranjo demorou 10 ensaios. Mas é isso também, como é que eu vou trabalhar esse arranjo? Eu vou pegar 5 compassos dele, vou trabalhar durante 20 minutos no ensaio e vou fazer mais só no próximo ensaio. Então a gente vai deixando assentar, né? Vai aos poucos, homeopaticamente. E aí eu acho que a parte didática tem um papel importantíssimo, né? De que maneira você vai trabalhar uma determinada informação e fazer ela acontecer. Você entra num ponto bem interessante que é justamente essa construção de sonoridade que tem a ver com esse processo pedagógico dentro do coral, dentro do grupo. Então a pergunta é, como é que você constrói a sonoridade coral para interpretar especificamente música popular brasileira e quais aspectos técnico-vocais você enfatiza nesse processo? É, a música popular brasileira, em geral, essa música que eu costumo trabalhar, fora o choro, porque o choro não tem muito padrão de comparação, o choro instrumental, né? Ele não tem muito padrão de comparação. Se você fizer carinhoso, aí sim, claro, né? O choro canção. Mas uma das características principais da música popular é essa proximidade com a voz falada, né? Então a gente inicialmente pode falar em uma questão de região. A gente está numa região que é uma região de proximidade com a voz falada. Você vai pegar uma Elis Regina, ela não vai passar muito de um Dó 4. É difícil ela passar de Dó 4. Cantoras em geral de música popular tem ali uma determinada região que ela vai cantar que ela não vai passar. Homens em geral também. E aí você tem uma série de questões que estão embutidas nessa questão da tessitura dos cantores que chegam ao grande público, que são questões mercadológicas, são questões que envolvem vontades que não são necessariamente artísticas, né? Seria inocência, né? A gente achar que hoje em dia os grandes artistas gravam músicas só porque eles têm uma urgência artística de produzir um determinado material, que não é verdade, né? A música popular, ela é uma música que em muitas situações é produzida para ser vendida e para ser comercializada, eu quero dizer, né? Então isso significa que o percurso que ela segue não é necessariamente um percurso em que o cantor quer expressar uma coisa ou outra coisa. Eventualmente, o cantor vai seguir um modelo
que em determinada situação vende mais ou menos, né? Então, a gente buscar cantar um determinado repertório passa por uma inserção das pessoas que participam do coro dentro daquele universo. Então, é uma coisa assim de o nosso mel atrai abelhas específicas, né? As pessoas que vêm cantar com a gente são pessoas que têm muito interesse em música popular. Quando as pessoas não têm interesse em música popular, elas percebem o entorno e a maioria das pessoas, do jeito das pessoas cantarem, e a coisa meio que já flui nesse sentido. Então, já existe uma seleção prévia antes do processo de preparação vocal que meio que já direciona um pouco o que vai acontecer. Isso é inegável. A gente não chega soprano lírica para cantar. Chega, sim, gente que já teve, por exemplo, experiência com outro coro, uma experiência de técnica vocal mais lírica, e aí essa pessoa entra no grupo. E essas, normalmente, são as pessoas que vão dar trabalho no sentido de achar o som que permita que elas consigam entrar num som que já é do grupo, né? Agora, a maneira de escrever os arranjos, ela é provocativa do som que se está buscando. Então, se eu quero um som que é muito de voz falada, né, um som que eu quero que seja confortável para as pessoas fazerem, eu vou escrever dentro de uma determinada tessitura também. Então, assim, o som que a gente procura, ele vai ser facilitado por conta da região, do som estar escrito de uma determinada maneira. E se por acaso não acontecer o som da maneira que eu quero ou que eu gostaria, a gente vai tentar um pouco pela via da pedagogia vocal e da técnica vocal, mas eventualmente eu vou mudar o arranjo. Então, essa é uma outra questão também de entender que às vezes existe um processo educativo que possui um tempo que é um tempo que eu não quero ter no coro, porque eu quero que o arranjo fique pronto mais rápido. Então eu ofereço uma solução diferente na escrita para poder, na verdade, desviar do problema. Então muitos problemas são desviados pela escrita. Então isso ajuda muito, assim. Inclusive, às vezes eu pego arranjos de colegas aqui do Rio, por exemplo, e aí eu penso, puxa, eu não tenho tenores agudos assim. Se os meus tenores cantarem esse agudo aqui, eles vão ter que cantar de uma maneira que eu não vou gostar. Então, isso é uma coisa que está muito presente, né, na nossa experiência aqui coral, vocal. Muito legal. Na música popular brasileira há uma valorização de características vocais de cada cantor, como você falou. Agora há pouco, inclusive, às vezes guiada, né, essa valorização guiada pelo que algumas pessoas chamam de música comercial brasileira e não de música popular brasileira. Como fazer isso em coro, considerando várias vozes distintas cantando junto? A gente já passou, né? Eu acho que eventualmente o maestro já passou por essa situação. Você pega aquela moça já um pouco mais velha, que é tão grave, que ela fala: Nossa, vou colocar ela cantando no tenor. É, eu acho que cada pessoa traz uma voz, né? Essa voz pode ser modificada pela técnica vocal. Então eu posso pegar uma moça muito grave que tem uma história de vida que conduziu ela para esse lugar e ela fazer, por exemplo, aula de canto para ela tentar readquirir agudos que eventualmente ela já teve e perdeu, ou se ela nunca fez aula de canto, para ela descobrir quais são as reais possibilidades dela. Ou, por exemplo, o barítono, que tem a possibilidade de chegar mais agudo, mas ele não consegue por uma questão técnica, né? Ele tem dificuldade de chegar na nota, até por uma questão de frequentar aquele lugar da voz, e aí ele não tem experiência, ele não sabe o que fazer. E aí, de repente, ele começa a cantar naquele lugar, começa a entender o que que a musculatura precisa fazer e descobre: ah, tá, ah, entendi, eu sei o que eu tenho que fazer para chegar nesse lugar, né?
Mas ao mesmo tempo é interessante também a possibilidade de você abrir espaço para a pessoa ser o que ela eventualmente quer ser. Então, talvez aquela moça que quer cantar no grave, ela está fazendo isso porque ela quer cantar no grave. Ela quer colocar a voz dela naquele lugar porque isso eventualmente tem a ver, por exemplo, com a personalidade dela e ela quer estar naquele lugar. Então, de que maneira você pode também usando a técnica vocal e a possibilidade de entender as vozes das pessoas, fazer com que essa pessoa esteja num lugar que seja confortável para ela e que ela possa usar a voz de uma maneira frutífera, né? Que ela possa fazer uma coisa que ela consegue reproduzir sem se machucar e que ela se sinta confortável, tanto vocalmente quanto psicologicamente e tudo mais. Enfim, ser feliz cantando ali naquela situação, né? Então eu acho que essa é uma experiência que o canto popular te permite muito. Ah, eu vou descobrir minha voz, então no coro popular eu posso também descobrir minha voz, eu posso descobrir esse lugar. Então a gente às vezes faz uma classificação vocal, ouve uma pessoa e fala: Nossa, você chega em agudos tão legais, eu gostaria de colocar você na voz um, que é a voz mais aguda. E a pessoa vira para mim e fala assim: Ah, mas eu não gosto da voz um. Eu queria tanto ficar na voz 2. Eu posso? E aí eu vou virar para ela e vou falar: Pode. Claro que pode. Você quer, você prefere? Então fica na voz 2. Ou eventualmente a pessoa que quer que eu colocaria na voz 3, porque ela está com dificuldade para subir, então ela vai ser uma voz 2 que quando tiver voz 3 ela vai ser voz 3. E aí essa pessoa vira e fala: Não, mas eu não queria ficar na voz 3, eu queria ficar sempre na voz 2. Tá bom, pode ficar na voz 2. Como já escrevi, por exemplo, essa coisa de escrever uma linha meio de barítono, e aí tem um baixo que ele não quer ir para o si 2, ele acha agudo. Eu falo: Gente, mas isso não é agudo. Ele fala: Não, mas é agudo. Eu falo: Tá bom, então nessa hora você faz isso aqui, ó. E aí eu invento uma outra voz para ele fazer. E no final das contas, eu acho que as pessoas encontram esse lugar, né? E não existe tanto essa preocupação de fazer um arranjo, porque o objetivo não é fazer um arranjo, o objetivo é fazer música. E você vai fazer isso no momento em que a pessoa, né, tenha uma liberdade. Se eu colocar 5 arranjadores cantando um arranjo, eventualmente eles vão mexer no arranjo, ninguém vai brigar com eles. Então, só porque a pessoa não sabe mexer, ela não pode cantar uma outra voz? Eu acho que não. Eu acho que já que eu estou ali, sou arranjador, então eu vou escrever uma coisinha para ela. Ela tem que lembrar, porque depois eu vou esquecer. Ou então a gente anota. Mas a ideia básica é essa. Então, a gente vai sempre tentar respeitar a individualidade da pessoa, a individualidade que ela quer ter, né? Mais do que você tentar chegar no modelo e reproduzir um determinado modelo. Perfeito. Você procurou a identidade sonora para o grupo ou há uma variação de acordo com a música escolhida? E essa sonoridade do grupo influencia na escolha de repertório ou são as músicas que definem essa sonoridade? O grupo chega com uma sonoridade. Essa sonoridade é fruto da coletividade, né? Então o coro tem um som que a gente vai interferir pedindo para as pessoas fazerem uma voz mais metálica, menos metálica, mais leve, questão de volume. O que o volume traz também, né? Uma voz mais forte, de repente, vai trazer mais metal também. Às vezes uma voz mais suave vai trazer mais ar, principalmente no caso de cantores amadores que não têm tanto domínio a respeito do que eles estão fazendo, né? Então, o som dentro de um coro amador, na minha acepção, ele é um pouco um dado. E aí você vai brincar com esse dado. Você vai falar com ele: olha, tenta fazer mais assim, tenta fazer mais assado. Dentro do naipe, né? Qual é o som do naipe dos homens lá? Qual é o som que eles vão chegar? Então a gente pega e trabalha com aquele dado e fala: olha, você canta mais leve, você canta mais forte. É, pensa uma voz menos pontuda, né? Usando uma coisa muito de imagens também, né? Para lidar com a informação com as pessoas.
E aí, cada música vai trazer uma energia rítmica diferente, né? E essa energia rítmica, ela já traz para as pessoas. Tem músicas que favorecem o legato, tem músicas que favorecem o staccato, tem música que vai favorecer você cantar de uma maneira um pouco mais aberta e sorridente, outras não. Então eu acho que a música ela traz um pouco essa sonoridade do grupo, vai se misturar com o som que o grupo tem, né? Que é o som que o grupo é capaz de dar, né? E o grupo vai interferir dentro daquela faixa. Então é uma faixa que se coloca ali dentro de um lado que o coro traz e do outro que a música sugere de repertório. E ainda tem a questão do arranjo, a região e tudo mais, né? Que está ali no meio. E aí você vai achar uma zona que é, na verdade, uma zona eventualmente grande, um leque onde você vai experienciar essa sonoridade do coro. Agora a gente vai para a penúltima já. Essa aqui é um pouco mais tranquila de responder, porque não tem que pensar muito. Você trabalha basicamente a capela ou com acompanhamento instrumental? Se for instrumental, o que que você usa? E se seu coro é acústico ou é amplificado eletronicamente com microfone? Somos acústicos nos ensaios e acústicos em apresentação também, embora possa haver microfonação, mas isso não vai mudar a maneira do grupo interagir. O grupo interage acusticamente. Nós temos acompanhamento de violão, eu toco violão, e nós temos um cantor do nosso grupo que toca violão também e que toca junto comigo. Então, a gente aproveita também esse espaço. Tem um outro cantor que toca pandeiro, então a gente permite também essa possibilidade das pessoas se manifestarem musicalmente em outras órbitas além do canto. Muito bem. E como você trabalha? Então, você falou já um pouco da tessitura da música popular brasileira. Como é que você trabalha isso no coro? E a gente já tinha conversado um tempo atrás sobre classificação vocal tradicional. E aí, na sua opinião, coloca pra gente se ela é adequada para esse tipo de repertório, música popular brasileira, e como é que você lida com isso. Você já falou algumas coisinhas, né? Mas como é que você lida especificamente pensando nesse tema? Bom, eu acho que a região média das vozes, no caso da música popular, ela é uma região que favorece muito. Então, se você vai cantar uma bossa nova, você estar numa região de conforto é muito importante, porque senão você não consegue ter tranquilidade para fazer aquilo. Se você está fazendo um choro, talvez seja legal a ideia de uma pressão. Se você está fazendo uma música que vai mais para o lado de uma coisa mais pop, assim, pensando numa coisa mais até de ritmos americanos, né, norte-americanos e tudo mais, você tem essa possibilidade de jogar um pouco para cima também. Então eu acho que dependendo da música, você vai experimentar, brincar com pontos da tessitura diferentes, né? Então assim, eu sei que se eu tiver mulheres cantando numa região confortável, média, e eu tiver homens no agudo, eu só vou ouvir homens. Eu não vou ouvir aquelas mulheres. Então eu já sei que essa melodia, se for a melodia tem que estar com os homens, porque senão eu não vou ouvir, né? É, Então isso, de novo, vai cair um pouco nas questões dos arranjos. Como eu sou arranjador, eu já vou fazer umas soluções acústicas para que o arranjo funcione sem que a gente tenha que mexer muito na. Assim, a coisa meio que já funciona, sabe? Ah, isso aqui já é feito para funcionar. Pelo menos com o grupo lá que eu tô trabalhando, né? Aí não sei se eu fugi um pouquinho Não, não, não fugiu, não. Eu acho que eu imaginei que você ia cair nessa questão do arranjo de novo, Eu acho porque assim, pensando, né, para falar assim em termos de nota, por exemplo, né? Essa coisa do soprano num passado dó 4
É uma coisa que o Marcos Leite escreveu na introdução do método dele de canto popular brasileiro. Tá lá que o soprano não passa do Dó4. Eu até ousaria um pouquinho mais, eu iria até um Ré4. Eu acho que até um Ré4, dependendo dos cantores, mas até um Ré4 ainda é possível, se forem vozes agudas, né? No caso dos rapazes, por exemplo, ele coloca o falsete como possibilidade, né? Mas eu, por exemplo, já sei que isso, às vezes o falsete é uma região complicada para homens. Não é tão simples assim, pode usar falsete e tudo bem, mas às vezes os homens têm dificuldade de passar por falsete. Então, na verdade, eu iria até um dó 3, né? Ré 3 para os homens também, por exemplo, né? Na questão do agudo. Na parte do grave, como eu trabalho com vozes maduras, as pessoas descem muito fácil. Então, assim, o Lá 2 para as mulheres não é uma região grave. Pelo contrário, é uma região que muitas vezes está próxima da voz da fala das pessoas. Inclusive, elas vão até um Fá 2, Mi 2. Não chega a ser um problema, né? Então, essa região, no caso para mulheres, assim, é uma região que vai funcionar bem. Agora, vai funcionar bem no coro. Se você botar uma pessoa para solar, para ficar na frente sem microfone, vai ser horrível, né? A pessoa não vai conseguir projetar, não vai dar para se ouvir nada. Agora, se você tem um grupo de pessoas, de você tem lá 12 contraltos cantando uma coisa que fica ali entre o Sol 2, Lá 2, Si 2 e Dó 4, vai ser ouvido suave, vai ser ouvido, né? E acho que a ideia então é usar, né, essa parte do arranjo, mas aí também eu acho que, de novo, é importante pensar o que tem letra e o que não tem letra. Se você está vocalizando alguma coisa, fazendo uma melodia, que é um o, a, i, seja a vogal que for, você vai ter um espaço maior. Agora, se você quer inteligibilidade de letra, aí realmente eu acho que é importante ter cuidado. E cada grupo vai ser uma situação. Tem, tem soprano que consegue chegar no Sol 2. Tem soprano que não consegue de jeito nenhum. Aí você vai ter que ver na situação mesmo, no caso a caso. Como é que você classifica as vozes? Você falou que nos arranjos você não É, coloca soprano, eu, contralto. eu chamo meninas agudas, meninas graves, voz 1, voz 2, voz 3, voz 4. Eu me lembro de uma. Eu dei aula na 37ª oficina lá de Curitiba, né? E aí eu falava, eu tinha o naipe das meninas, eu tinha rapazes, e aí eu tinha as raposas. As raposas eram as meninas que cantavam muito graves, muito graves. Elas queriam cantar muito graves. E aí então eu falei, então vai ser as raposas aqui, por favor. E aí elas cantavam, virou uma brincadeira, assim. E eventualmente o grupo das raposas tinha rapazes que queriam cantar muito agudo, mas que não era tão agudo assim, mas enfim, fica uma coisa meio mista, na verdade. Porque você pode misturar, na verdade, né? Existe essa possibilidade. Eu acho que o universo tradicional, em que você trabalha com a classificação tradicional, essa classificação surge por um motivo, né? Você tem uma profissionalização da ópera, então você precisa saber quem é tenor dramático, quem é tenor lírico, soprano coloratura e etc., porque você vai testar pessoas para botar uma ópera no MET. Agora, se você está trabalhando com um coral de música popular, você vai trabalhar com, aqui é o grupo azul, o verde, o rosa, o roxo, o etc. Escolher todas as cores do arco-íris para você colocar ali e usar a voz que as pessoas têm. Porque você não está trabalhando com um repertório fechado. Eu não estou falando de Verdi, ou de Wagner, ou de uma ópera de Mozart, que inclusive para esses autores vai ter diferença. Imagina dentro do universo de música popular. Fica também, às vezes, essa questão de que a música erudita tem uma coisa que é muito certinha, mas não tem, não. Porque dependendo do compositor e da época, vai para o barroco. Cada coisa é uma coisa diferente. Pega um Gesualdo também, já vai para outro universo. Uma Renascença francesa, é outro papo. Pega os tenores de Bach, agudíssimos. É um negócio louco lá. Então, assim, eu acho que é isso. É você olhar a situação que se coloca na sua frente e trabalhar com ela, né? E nessa situação, claro, ser arranjador
é uma situação que facilita muito, na verdade. Augusto, quero muito agradecer pela oportunidade de conversar sobre essa grande paixão que é cantar, cantar em coro, trabalhar com coro. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Muito obrigado mesmo. Aprendi muito com a nossa conversa e Eu também. espero continuar. Como? Eu também. E espero continuar trocando figurinhas sempre, né? Sempre, sempre é um prazer ter você como colega da pós e saber desse trabalho que você desenvolve aí com música popular, com coral, que é fantástico. Muitíssimo Bom, obrigado. Um obrigado. abração.